quartas-feiras, lembrando que é para manter o campo de arautos, né? Então, há mais de 15 anos, quem conhece Arautos se sente lá agora, sentado, sentada, e aqueles que não conhecem, é só imaginar, né? É um espaço aberto, e tem uma parte que é fechada com vidros, tem vidros em 3 paredes, e uma é uma parede com uma lousa grande, cadeiras brancas, e nós vamos entrando em sintonia. Entramos em sintonia com esse ambiente, onde nós sabemos que a equipe espiritual de Arautos, desde sempre, né, cuida para que quando nós estamos em Arautos possamos sentir essas vibrações. E eles já preparam o campo, né? Então, para esses nossos aprendizados. E hoje o tema, o que a verdade tem a ver com a compaixão? O que a compaixão tem a ver com a verdade? Então, para falar da importância da compaixão, nós precisamos perguntar, né? O que significa compaixão? E aí, nós vamos observar que, comumente, de forma comum, a maioria das pessoas entende compaixão como aquele desejo de tirar alguém de algum sofrimento. Então, a compaixão, ela parece que ela surge como aquele desejo de ajudar. Quando nós nos compadecemos, quando a gente vê alguém sofrendo, né, é a compaixão para muitos de nós. Vocês já observaram que raramente a gente sente compaixão quando não existe sofrimento? Se não tem sofrimento, parece que essa compaixão ela não aparece. Só que esse é o primeiro estágio, é o primeiro nível, é o começo da compaixão. É a compaixão inicial. Ele chama o Almaz de compaixão emocional, porque a verdadeira função da compaixão é nos conduzir para a verdade. Opa, então aí já aparece, né, o primeiro ponto. A verdadeira função da compaixão é nos conduzir no caminho da verdade. A função da compaixão não é acalmar o sofrimento, eliminar o sofrimento, mas nos conduzir para a verdade, para que a gente possa viver essa verdade. Agora, vamos lá, você que está me vendo, me ouvindo, em que compaixão você acredita? O que é compaixão para você? E qual é o seu comportamento quando você pensa em compaixão? E coletivamente, o que nós pensamos? No que nós acreditamos em compaixão? Como é que é o nosso comportamento? A maioria de nós, né, cada um aqui conhece alguns dos seus próprios preconceitos, né? E também é compreensível que nos doa quando a gente vê alguém sofrendo. Às vezes, a gente se compadece de nós mesmos. Acontece alguma coisa, né, dá esse sentimento de compaixão por nós próprios, quando nós estamos sofrendo. Esse tipo inicial de compaixão acaba até nos ajudando. Então, qual que é a relação entre sofrimento, verdade e compaixão? Então, a gente já sabe que a função da compaixão não é reduzir o sofrimento. Qual que é a função da compaixão? É nos conduzir à verdade. E o que a compaixão faz, então? Ela nos ajuda a ser aquele suporte, aquela base, sabe, firme, forte, quando o sofrimento aparece. Então, a compaixão nos ajuda a tolerar o sofrimento quando a gente bate de cara com a verdade, quando a gente vê a verdade, quando nós vemos a verdade. Então, na maioria das vezes, a verdade, às vezes, ela é dolorosa, ela assusta. Então, a compaixão nos ajuda na compreensão. A compaixão nos ajuda a compreender esse sofrimento ou medo. Então, a compaixão caminha com a verdade e nos ajuda a quê? A continuar buscando a verdade. Porque nessa visão, a verdade põe fim ao sofrimento. Essa é uma consequência, né? A verdade pondo fim ao sofrimento. Então, quando existe compaixão, nós nos permitimos ver a verdade. Olha que bonito. Então, né? Compaixão como caminho para a verdade. Então, se alguém demonstra compaixão por nós, a gente confia nessa pessoa. Nos tornamos mais sensíveis para olhar, para ver a verdade, em vez de rejeitar,
de não enxergar. Por isso que nós, né, na vida, agradecemos tanto quando temos a oportunidade de conhecer alguém que tem compaixão por nós. E aí nós confiamos nessa pessoa, porque nós ficamos mais sensíveis por dentro. E aí conseguimos olhar a verdade, em vez de rejeitar e querer expulsar. Então, a compaixão não alivia a dor, mas ela dá um significado para a dor. Essa forma de entender a compaixão, ela produz uma mudança muito grande na nossa vida. Compreender a compaixão como um caminho. Um caminho para onde? Um caminho para a verdade. Em vez de ser algo que só nos alivia o sofrimento e pronto. Não, é mais. A compaixão pode fazer com que a gente mude o comportamento em relação a nós mesmos, a amigos e a todo mundo, a todas as pessoas. Não é? E ainda que seja uma diferença muito sutil, um dos caminhos nos afasta da verdade, o outro nos leva para a verdade. Um dos caminhos, que é qual? A mentira, né? Nos mantém no inconsciente. O outro caminho nos ajuda a conhecer a verdade. Então, nós aí já, né, temos trazido semana a semana o quanto nós nos protegemos da dor, do medo, do nosso inconsciente para nos proteger da verdade. Essas verdades que estão lá no inconsciente. Só que isso dificulta, impede muitas vezes da gente conhecer a gente próprio, né? Quem nós somos, conhecer a nossa alma, que é o que tanto nós queremos, né? Nessa transcendência, e tentamos muitas vezes agir compassivamente, protegendo os outros da mesma coisa. Então, muitas vezes a nossa compaixão em relação ao outro é mais uma questão de proteger o outro que ele olha a própria verdade. E aí você se pergunta, será que isso é compaixão mesmo? Passar a vida procurando proteger da verdade as coisas, as pessoas mais próximas de nós, porque a gente acredita o quê? Ah, a gente vai sofrer. Se eu der de cara com a verdade, eu vou sofrer. Se eu falar a verdade, eu vou sofrer. Ah, o outro também vai sofrer. Então, a gente passa a vida procurando proteger da verdade as pessoas que são mais próximas, porque a gente acredita que não vai aguentar o sofrimento, que ele vai ser insuportável, né? E não é que a compaixão emocional, essa que é inicial, que nos faz querer aliviar o nosso sofrimento ou de outra pessoa, seja ruim, tá? Não é isso, né? Que nem de novo, a primeira série, ela não é ruim, mas ela é a nossa base inicial onde a gente aprende. Então, essa compaixão emocional que faz com que a gente queira aliviar o nosso sofrimento ou de outra pessoa, ele não é ruim. No início, quando a gente começa a se compreender, começa a querer compreender o outro, essa compaixão emocional, ela pode ser até benéfica. E mais que benéfica, ela pode ser útil. Tem uma utilidade no início. Isso que é importante, né? Mas se realmente o que a gente quer é fazer esse movimento interno, atingir a nossa alma, aí essa compaixão emocional, se a gente parar nela, aí a gente pode ter dificuldades. É que nem, sei lá, a gente faz a primeira série, aprendeu a ler e escrever. Ah, tá bom. Então agora eu vou ficar aqui, porque é confortável ficar no que você já sabe. Né? Ler, escrever, fazer as contas, as 4 operações, os números e as 4 operações, pronto. Ai, tá bom. Aí pode ser uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Dificuldade de continuar o processo de evolução. Então, aqui trazendo, né, nessa questão da alma, se a gente, para chegar na nossa alma, o que a gente precisa? Precisa trabalhar essa compaixão mais madura, essa compaixão que é a porta para a verdade. E aí não é mais, não se trata mais de procurar, se eu vou ser feliz, se eu vou ser infeliz. A questão é a gente chegar na verdade. E é espantoso quantas vezes na nossa vida nós agimos movidos por essa compaixão mais emocional, mais inicial, mais primária. Porque a gente muitas vezes busca felicidade em vez da verdade. Então, por exemplo, a gente evita que os nossos pais nos conheçam como nós somos de verdade. Por exemplo, você fala assim, como é que eu posso ser feliz se a minha mãe é infeliz? Como é que eu poderei ser feliz? Como é que eu posso ser forte se o meu pai é fraco?
E aí, o que nós fazemos? Nos afastamos, nós afastamos essas verdades de nós. E nós agimos assim por compaixão, né? A compaixão, sabe a compaixão de uma criança, né? Que não suporta o sofrimento, nós fugimos da dor, né? Daí nós acreditamos que a compaixão vira uma espécie de proteção. E assim, muitas vezes, nós abafamos a verdade e junto com ela nos afastamos da nossa alma, da nossa verdade, né? Quer ver uma outra relação, então, entre verdade, dor e compaixão, né? A compaixão, ela traz também, ela é muito semelhante à sutileza. A compaixão, essa mais verdadeira, ela te deixa mais sensível, portanto, mais sutil. E essa sutileza, ela surge quando a gente vai nessa direção da verdade. A compaixão existe quando a pessoa se permite viver a dor, e essa dor muitas vezes é provocada de você querer conhecer essa verdade sobre você mesmo, sobre a própria vida, né? Eu costumo dizer que quando a gente nasce, e a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos, todos nós, né, que sobrevivemos, é respirar. E quando nós inspiramos a primeira vez, os alvéolos no pulmão, que estão todos fechadinhos, coladinhos, na hora que você inspira, dói. Por isso que o bebê chora muitas vezes, né? Porque o ar entra e a primeira entrada do ar dói. E a criança às vezes chora de cólica, porque dói, e os ossos doem no crescimento, então existe essa dor de coisas que são verdades. Por isso que a verdade, muitas vezes, ela não adianta eu falar, não, assim, não, isso aí que você tá não é a dor do crescimento. Lógico que é, né? Você tem ali uma dor que está te fazendo crescer. Isso acontece no físico, no emocional, no mental em relação a uma crença, por exemplo. Então, você acreditou durante muito tempo, né, em céu, inferno, purgatório. Às vezes é doloroso você abrir mão dessa crença e passar a acreditar que você é responsável pelo, né, que existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito, que nós é que somos co-criadores das estruturas do nosso futuro. Então, né, é mais fácil acreditar que se eu for bom, eu vou para o céu, se eu for ruim, eu vou para o inferno eternamente. Então, é um processo, né, que você sutiliza quando você amadurece. Então, o sofrimento, ele é um meio, né, um meio. O importante é chegar nessa verdade de quem realmente você é, né, de quem eu sou, de quem nós somos. Às vezes a dor existe como um meio para que cada um de nós possa compreender essa verdade. Ele conta uma história, né, o capítulo 7, que a gente tá aqui inspirada por ele, de uma mulher que ela cuidava de uma senhora que era muito doente, ela já estava terminal. E ela chorava muito quando ela contava dessa experiência, né, dessa senhora que estava no hospital, terminal. Semana após semana ela chorava, em alguns momentos se desesperava, né? E aí ela sofria muito. Então, essa experiência de cuidar dessa senhora trouxe muito sofrimento. E, finalmente, essa senhora veio a falecer. E ela chorou mais ainda, né? E ela se perguntou, mas para que serve tudo isso? Para que tanto sofrimento? E aí a resposta, né? Existe uma resposta. Essa senhora ensinou essa moça a ter compaixão. Através da compreensão que ela teve com aquela senhora, o coração dessa jovem se abriu e ela vivenciou essa sutileza que nunca tinha acontecido antes. Então, o sofrimento muitas vezes abre o coração, né? E da mesma forma, essa senhora que estava terminal, nessa experiência, ela também aprendeu a ter compaixão através dessa moça. Então, essa sutileza, né? E aí, quando eu, né, passando por esse pedaço, por essa etapa, eu lembrei, né, os últimos meses onde eu acompanhei bem de perto, né, o processo da passagem da minha mãe, do falecimento, do desencarne dela, como isso é verdade, né? Quando você se abre para esse momento, quando você está ali presente, quando você abre a compreensão, quando você abre o seu coração,
a gente aprende a ter mais compaixão. Essa compaixão, ela é quase palpável e ela leva para uma verdade, né? No caso aí, o falecimento, a morte em si é uma experiência que é muito verdadeira. É muito verdadeira. E aqueles que, poucas vezes eu já disse isso, mas essa oportunidade, no momento que a minha mãe faleceu, poder estar segurando as mãos dela e sentindo também a compaixão, né? Poder nesse momento sentir o apoio, né? O apoio de encarnado, também dos desencarnados, que eu não tenho essa percepção de ver, mas quando você sente isso, isso abre o coração, isso aumenta a compaixão, né? E aí, né, por esse ponto de vista, né, pelo ponto de vista do coração, da alma, as dificuldades ou as alegrias, elas não são tão importantes. O importante mesmo é o desabrochar da nossa alma, é o despertar, é o desenvolvimento da nossa alma. E as nossas vidas são para isso, né? A gente pode ver que não é a verdade que traz o sofrimento, mas é a mentira que traz o sofrimento. O sofrimento existe como uma consequência natural da mentira. É a mentira que traz o sofrimento. A verdade, ela expõe o sofrimento. E quando o sofrimento está exposto, a gente pode liberar esse sofrimento, né? A verdade nos ajuda a liberar o sofrimento. Olha que bonito. Então, a verdade dessa forma, ela em si é compassiva. A verdade tem uma compaixão por nós, para que possamos liberar o sofrimento, expondo as mentiras que causaram esse sofrimento. E aí a gente vai lembrar, né? Vai lembrar das feridas, vai lembrar, né, de que são o quê? São as mentiras que a gente pode, e o sofrimento vem como consequência dessas mentiras. Então, quando a gente sabe o que a compaixão significa, como agora, né, bem nesse nível mais profundo, mais maduro, e quando a gente sabe o que a verdade é, aí nós vemos que a compaixão é a porta para a verdade. E tudo isso vai trazer a pergunta, né, que para muitos aí pode ser que não queira calar. O que é verdade? O que é verdade? Quando eu falo que uma afirmação, pá, eu faço uma afirmação ou eu falo de uma percepção, quando a gente diz, não, essa afirmação é verdadeira, ou essa afirmação não é verdadeira, essa percepção é falsa, ou essa percepção não é falsa, é verdadeira. A gente até lembra, né, da escola, assinale o que é falso, o que é verdadeiro, né? Então, quando nós fazemos esse trabalho que estamos fazendo já há tantas semanas, 8, 9 semanas, né? Quando nós trabalhamos com esse inconsciente, quando nós mergulhamos, quando nós vamos ao encontro da verdade, o que descobrimos, que o que realmente está lá é o quê? O que está no inconsciente? Quais são as nossas motivações, né? O ego, quais são as nossas opiniões, que conflitos estão guardados? E aí a gente vai descobrir, primeiro, as defesas, né? Os escudos. A gente vê essas defesas, reconhece que elas existem, identifica, né? E também observa as mentiras, observa o que nós reclamamos que falta, o que nós sentimos que temos deficiências, né? O que provocaram essas faltas. E aí a gente descobre com que frequência a gente acreditou no oposto, né, da verdade. Porque inconscientemente a gente pensa que a gente é fraco. E aí, se inconscientemente, lá no fundo, eu penso que eu sou fraco, o que eu faço? Eu crio uma mentira, uma convicção, uma crença de que eu sou forte. Eu acredito, né, até que a gente vai se sentindo forte. E aí, quando realmente a gente vai lá no fundo, mergulha, né, e vai observando, vai compreendendo, e às vezes é doloroso, não é? Vamos lá, vamos fazer um mergulho aí. Você vai lá para dentro, nossa, eu sou ciumenta mesmo? Ui, por isso que xixi, eu sou assim ciumenta, né? Eu sou apegada, ai, ai, ai. Nossa, dependente? Eita!
Nossa, mas eu sou tão irritada assim, desse jeito. E aí, né, você vai começando a procurar essas... A gente tem um lado, né, e aí quem gosta da psicologia, o Jung já dizia, né, o dia para ser completo tem a parte clara e a noite escura da alma. Tem. Então tem partes que a gente pode não gostar, mas que está lá dentro. Mas se você mergulha com a compaixão, eu quero compreender isso, eu quero entender, eu quero chegar lá no fundo da alma de tudo isso. Aí nesse momento, o que é que vai te impulsionar? O que vai nos impulsionar? É a nossa vontade de conhecer a verdade. Então, conhecer a verdade é compensador, vale a pena. Vale a pena mergulhar para conhecer essa profundidade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. E o que vai trazer? Uma alegria sutil. Não tem nada a ver com euforia, não, ela é uma alegria, ela é suave, ela é sutil. Então, quando nós queremos conhecer, né, essa verdade, a nossa alma, sem importar com as dificuldades que nós vamos encontrar no caminho, né, porque a proposta desde, né, o início dessas conversas, lembra, se observa durante a semana, mas se observa, não é para se julgar, se criticar, se condenar, se observa. Então, toda semana, né, semana a semana sempre vem essa proposta que é gentil, né, que é bem gentil. E aí, quando você vai fazendo esse movimento, né, o movimento ativa a tua vontade para conhecer essa verdade interna, essa verdade da alma, que é tão compensadora, né, que vai trazer essa alegria sutil. E aí, se eu deparar com partes minhas ainda, um tanto quanto apegadas aqui, militando ali, eu vou conseguir compreender o que está por trás disso. Essa experiência vai nos levar cada vez mais perto da verdade. Porque tem algo mais, tem algo mais sutil, né? E aí, de certa forma, a verdade, ela vai em busca de si mesma. Olha que coisa bonita. A verdade, nesse caminho, ela vai em busca de si mesma. E quando a verdade se manifesta, né, quando a pessoa fala, nossa, e nós conhecemos pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa é verdadeira, né? O que quer dizer verdadeira nesse sentido? Ela manifesta a verdade através dela. Quando essa verdade se manifesta através de nós, a gente passa a querer mais a verdade, querer existir plenamente. E quanto mais verdade houver, quem que vai se expandir? A alma se expande. Você coloca a sua alma em tudo que você faz, em tudo que você toca. Quanto mais verdade há, mais a alma se expande. E quando nós trabalhamos, nós sentimos um impulso tão profundo, né, que muitas vezes nós vamos percebendo que esse impulso ele nem existe, ele passa a ser introjectado, né, essa busca. O que a gente vai se sentindo é atraído para essa verdade, como um imã, né, um imã que te atrai. Então, nós procuramos a verdade não porque nós queremos nos livrar dos nossos medos, nós queremos nos livrar de alguma situação indesejável, assustadora, amedrontadora, né? Ou também a gente não procura a verdade porque a gente quer conseguir alguma coisa. Não, aí já tem uma mudança também, né? Qual que é a motivação que te faz buscar essa verdade? Porque a gente quer essa conexão, a gente quer sentir, né, na nossa alma o quanto ela é verdadeira. Porque uma coisa é entender aqui, né? Quando nós estudamos, então nós sabemos que o espírito existe, o perispírito existe, o corpo existe. O corpo é mais fácil porque ele é visível, né? Mas quando nós vamos buscar essa verdade no invisível, quando você começa a observar que todos nós temos esse impulso, mas de alguma maneira ele fica encoberto pelo nosso dia a dia, porque quando a gente acorda, abre os olhos, o que nós vemos? Coisas do dia a dia concretas para fazer. E tá ótimo, faz parte. Mas que tal dedicar um tempo, né, inicial para começar a desenvolver essa vontade de acessar mais e mais
a alma para que ela possa tocar e se manifestar no dia a dia. Então, quando a realidade ela está mais presente, parece que tem mais, a expressividade está mais presente, a plenitude da vida se faz mais presente. Então, essa plenitude, essa satisfação, ela não vai surgir de uma maneira ou de outra, porque tem uma parte de nós que está mais presente, que está mais conectado. E aí parece que nós atraímos, né, coisas, pessoas, situações mais verdadeiras. Isso fica mais concreto, fica mais expressivo. E esses momentos, tudo isso que nós falamos até agora, muitas vezes vai ser difícil você explicar pela lógica, pelo racional. Como é que nós conhecemos e compreendemos quando nós experimentamos? Então, por isso que é um exercício de experimentar. Então, quanto mais verdades nós estivermos experimentando, experienciando, mais nós temos a sensação que tem esse algo mais profundo, né? Esse chamado da alma. Por isso que esses termos, que até então podiam não ter muito significado, agora eles têm um profundo significado. E o que nós queremos saber sobre a verdade? Então, à medida que a gente se torna mais consciente, tanto do que é visível, do corpo, né, das nossas sensações, mas também do nosso interior, nós podemos nos aproximar cada vez mais da nossa alma, que é a própria verdade, né? E não a partir, sabe, de deduções lógicas ou de conjecturas, de crenças, de convicções, não. Quando você faz esse movimento, esse mergulho, você sabe, né? Você sente, você sabe, é aquela fé inabalável de 2 semanas atrás, né? E aí, depois de algum tempo, o que nós vamos ver? Vamos ver para onde a verdade vai nos levar. Para onde ela nos leva? E não tem mais o julgamento de uma situação, né, ou de uma afirmação, né, não vai mais por esse caminho. Parece que a verdade tem a sua própria existência. Então a gente sabe que todo esse trabalho é para descobrir a verdade. E a verdade tem o propósito de nos conduzir à verdade da alma, chegar nessa parte mais profunda. Então, quando nós nos depararmos com aquela escolha, né, de vermos a verdade sobre nós mesmos ou sobre outra pessoa, ou, em vez disso, evitar a dor, qual que é a atitude mais compassiva? Se a gente escolhe encobrir a verdade em qualquer situação, não importa quão doloroso seja, nós estaremos o quê? Sufocando, encobrindo a verdade. E aí estaremos também nos colocando numa situação de viver num mundo de mentiras. Então, se nós escolhermos encobrir a verdade em qualquer situação, não importando quão dolorosa ela seja, né, estaremos nos condenando a viver num mundo de mentiras. E aí nós vemos então que existe uma relação, né, de causa e efeito entre verdade e compaixão. E qual que é essa relação de causa e efeito entre verdade e compaixão? Elas seguem juntas. A compaixão leva à verdade. A verdade leva à compaixão. É o que nos faz. Por exemplo, e se a gente evitar uma delas ou ambas, é aí que vem a dor. E aí nós queremos nos sentir bem, nós queremos proteger as nossas crenças, nós queremos proteger as nossas opiniões, nós queremos, né, nos proteger a respeito de nós mesmos, nós queremos proteger as verdades dos outros. Todos nós temos acalentadas crenças sobre nós, sobre os outros, sobre as coisas, a vida, tudo que está ao nosso redor, né? Que isso vai sendo construído. Então, quando você diz assim, eu sou, fulano é, toda vez que você afirma algo, é uma crença, é uma verdade para você, né? E aí, se a gente quer ficar se protegendo, será que a gente é mesmo? Eu sou assim mesmo. Comigo é 8 ou 80. Opa! Toda vez que você afirmar muito alguma coisa sobre você ou sobre alguém,
nessa ótica, né, com esse jeito de olhar, dá um passo para trás. Né? E aí, será? Tudo bem que a gente queira proteger essas verdades, aspas, né? Dos outros, das nossas, acalentando crenças sobre nós, como o mundo deveria ser. Né? E o quanto, agora você se pergunta, o quanto essa visão de mundo te traz dor, medo, né? Receio de perda. Qual é a consequência dessas crenças? E por que isso acontece? Nós acabamos acreditando ao longo da vida nessas mentiras. E a gente pensa que mentiras são verdades. Então, é apenas uma questão. Mesmo que essa verdade não venha de encontro ao que eu acredito, mesmo que a verdade não venha de encontro às minhas convicções, né? Porque a verdade nem sempre está de acordo com o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Por exemplo, lembra? Você já descobriu, por exemplo, que o amor não é o que você pensava que fosse? Conforme a gente vai passando as etapas, vai mudando. Então, você tinha uma crença sobre o amor na adolescência, por exemplo, no início da adolescência. Depois, na outra fase. Depois, você acaba descobrindo que o amor não é o que você pensava que era. Né? Também o sentido de plenitude. Às vezes, nossa, você sente uma plenitude, mas quando você vai para esses níveis mais profundos, essenciais, mais próximos da alma, você fala, nossa, aquilo que eu pensava que era plenitude não é. Né? Agora, como é que nós fazemos para transformar as nossas crenças? De repente, até transformar opiniões. Para muitas pessoas é doloroso. É doloroso se desfazer de uma ideia, mudar um pensamento. Então, a compaixão vai acompanhar a confiança. E aí, quando a compaixão acompanha a confiança, elas se assemelham. Então, que tal, né? Além de você acreditar, você começar a confiar que é possível fazer esse mergulho e acessar com compaixão a própria alma. Então, quando nós não confiamos na verdade, a gente não tem compaixão por nós mesmos. O que é a realidade é simplesmente como ela é. Essa é uma frase que nós ouvimos muito na formação das constelações com Bert Hellinger, né? E ele sempre colocava esse ponto. A vida é como ela é. Então, quando você olha para o passado, por exemplo, né, fatos da família, situações, e que às vezes internamente você, mesmo que você não diga, mas você, não, por que isso foi acontecer? Isso não devia ter acontecido, isso não devia ter sido desse jeito. Esses nãos, né, como dizer o não para aquilo que foi, só que uma vez que aconteceu, aconteceu. Por isso que é tão importante nessa questão, né, respeitar e deixar o passado no passado. Porque quando você traz o passado e ainda na negativa para o presente, quando a pessoa fala assim, essa pessoa vive no passado. Ninguém vive no passado e nem no futuro. Só existe um tempo, o tempo presente, aqui e agora. Quando eu trago uma lembrança do passado, até como eu trouxe há pouco aqui, em relação, quando eu falei da minha mãe, o que eu fiz foi trazer o passado para o presente. Né? E como eu trouxe num contexto muito profundo, eu vi muito rapidamente que alguém escreveu aqui, né? Passou aqui que nossa, quando você contou essa experiência, eu me arrepiei aqui. Então, é isso mesmo que acontece. Quando a gente fala do passado e traz o passado para o presente, eu não fui para o passado. O passado foi trazido pela minha memória, pela minha lembrança. Né? Então, é muito importante termos essa compaixão para com todos. E aí, aqueles que conhecem a constelação, essa compaixão é quando nós olhamos para o passado e dizemos um grande sim para tudo que foi, como foi. Por isso que a realidade é como é. O que é, é. E quando nós abrimos o coração para ter compaixão, a verdade se revela
A compaixão é o caminho para a verdade. E a realidade se mostra quando nós queremos ver. E agora sabemos que muitas vezes colocamos escudos protetores por medo. Medo de que essa realidade nos choque, que a verdade nos machuque, que eu sofra. Então, peraí, né? Se nós temos compaixão por nós mesmos, nós vamos permitir ver essa verdade. Porque a própria vida é uma questão de vermos a verdade, de conhecermos a verdade, de sermos a verdade. Olha que grau, olha que profundidade, né? E há algo sobre a vida verdadeira da alma, o sentido, o significado, a sua profundidade, o seu contentamento, que é sutil, que é intrínseco, mas traz uma satisfação tão grande de você ser quem você é. Que uma vez que você vivencie isso, que eu vivencie isso, a gente não vai querer mais nada. A gente vai querer, vai estar disposto para chegar nessa verdade cada vez mais profunda que a alma acessa. Então, a verdade, ela está mais perto do que a gente realmente é, do que qualquer outra coisa. Porém, quando nós temos compaixão por nós mesmos, nós confiamos em nós mesmos e descobrimos finalmente o que é. A verdade nos salva, olha aí. E assim ele encerra esse capítulo, né? E aí eu separei um outro... Separei do livro que eu já tenho recomendado bastante para vocês nesse período de isolamento, que é Calma, né, do Francisco Cândido Xavier, né? O espírito é o Emmanuel. E ele, nesses momentos, né, ele nos ajuda bastante aqui com essa reflexão. Então, ele diz assim, pelo lado melhor. E aí, conquanto, agora eu vou ler, né, que é do Emmanuel. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que carecemos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. E assim, né, com esse fechamento, com essa preparação aqui para a tarde de hoje, vamos, antes de encerrar, nos interiorizarmos e fazermos um pouco esse exercício, né? É isso, acessa o teu interior. Você pode começar sentindo, percebendo seus pés, suas pernas, o tronco, o pescoço, ombros, braços, mãos. E sente essa presença amiga. E se tiver alguma parte do seu corpo que você gostaria que fosse tratada, que fosse cuidada, energizada, você leva sua atenção a qualquer parte do seu corpo. Isso. E enquanto todo um cuidado é feito, lembrando sempre que nós partimos sempre de arautos, assim começamos e assim terminamos. Nós vamos nos imaginando, ou se você tiver facilidade, quiser se imaginar lá, ou imaginamos as equipes espirituais que cuidam, que continuam cuidando de cada um. E aí, além de cuidar de você, também imagina que agora há um cuidado em todo o ambiente do seu lar. Muitas vezes, notícias na TV, no rádio, conversas em desalinho, algumas discussões, independente do que quer que tenha vibrado em outra sintonia, você imagina toda uma higienização na sua casa. Imagina todos os ambientes, imagina todo esse material mais denso, residual, sendo levado para o sol vai requalificar toda essa energia e devolvê-la para o universo no estado mais sutil. E agora você visualiza, imagina todo o seu lar, o seu ambiente de trabalho, com o ar muito
sutil, como nós falamos agora há pouco, né? Uma vibração bem elevada. E cada um se compromete a manter esse campo vibratório durante a semana. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que carecemos. E para a integração com as leis universais, que sim, nos farão felizes para sempre. O livro Calma, de Emmanuel. E assim, eu vou agradecendo por mais essa oportunidade que nós tivemos, né, de nos aprofundarmos aí nesse tema que nos trouxe muitas reflexões, né? Eu espero que cada dia a gente possa se aproximar um pouco mais da nossa aula. E até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 14 horas. Muito grata e muito bom. Muito bom. Obrigada. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Delmar, que delícia. Obrigada, Delmar. Tchau, tchau. Pessoal, infelizmente hoje não conseguimos colocar no Facebook, mas está gravado, vai para o YouTube. Depois eu compartilho o link, tá? Com vocês, para quem quiser rever. Uma boa tarde a todas, gente. Obrigadão. Muito técnico. Beijo, Obrigada, meninas. viu? Obrigada. Obrigada, Boa gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Gratidão. Às 16 horas tem o programa TV Mundo Maior. Lembrando. Muito grata. Gratidão imensa. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau. Obrigada, viu? Boa semana. Que maravilha poder ver vocês. Beijo, Michele. Tchau. Beijo para Delmar, para todos. Tchau. Obrigada.